Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz, que excede todo o entendimento, reine em nossos corações. Estamos aqui de volta para mais um dos dias que a gente vai estar transcorrendo sobre este tema tão pertinente. E é interessante que nessas minhas buscas e pesquisas, eu tenho deparado com muita gente boa, gente compromissada com Deus, com seu reino, que tem realmente buscado um tempo de avivamento da parte do Senhor, seja para a sua vida, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua casa. Quanto mais buscamos a presença do Senhor, mais Ele se revela e se manifesta a nós. Eu tenho plena convicção que eu estou falando com a grande maioria de cristãos, de pessoas comprometidas com Deus, que já foram redimidas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, querido, se a vida de Deus não te alcançar com toda a plenitude, você corre o sério risco de passar nessa existência vivendo de uma forma apática um evangelho que não produz muitos resultados. Nesta noite eu quero meditar com você sobre a aliança que conduz ao avivamento. Aliança tem a ver com pacto, você firmar um pacto com Deus que pode e quer manifestar o seu poder sobre a sua vida. Hoje nós falaremos sobre um dos homens centrais de todas as Escrituras. Falaremos sobre Davi. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, não porque Davi foi um homem perfeito, não, mas porque o seu coração era totalmente voltado ao Senhor. Pelo contrário, ele cometeu muitos erros, cometeu muitos pecados, transgrediu muito dos mandamentos do Senhor, mas havia no coração de Davi um desejo contínuo de fazer aquilo que apraz ao Senhor. E nesta noite nós vamos compartilhar um texto que vai falar exatamente sobre a aliança de Deus com Davi. E creia, meu querido, Deus quer firmar uma aliança também com você. Hoje a suprema das alianças já foi concretizada com os homens. Foi por meio de Jesus. E é preciso que você entenda que Deus deseja se manifestar a você de forma poderosa, a fim de impactar a tua vida, impactar a sua geração. Se isso não está ocorrendo na sua vida, meu querido, é preciso que você busque. E Davi buscou isso. Davi buscou agradar ao Senhor. Davi continuamente estava na presença do Senhor, manifestando todo o seu poder. Todo o seu amor pelo Senhor. Foi ele quem escreveu a grande maioria dos salmos, que buscava através deles adorar a Deus na plenitude da sua santidade. O texto da nossa meditação está em 1 Crônicas, o livro desta noite. No capítulo 17, onde a aliança do Senhor, Deus firma através do profeta Natã, uma aliança com Davi, ali numa profecia dada pelo Senhor para Natã, e este integra e compartilha com Davi. Davi tinha um desejo no seu coração, construir um templo para o Senhor. Ele começa esse capítulo dizendo: olha, eu tenho uma casa de cedro, mas a arca da aliança, ou seja, a representação de Deus em meio ao povo, se acha numa tenda. Deus não tinha um templo como era comum nas outras divindades. E no coração de Davi havia esse desejo de criar esse templo. Natã primariamente vai e diz: faze conforme o teu coração. Mas o Senhor vai e diz a ele. Num outro contexto, o Senhor vai dizer: olha, não vou te permitir porque você derramou muito sangue. Davi era um guerreiro, um homem que buscava fazer a vontade do Senhor a partir da sua vida. E aqui, nesse texto, vamos ver o Senhor chamando à noite a Natã e dizendo a ele a respeito de Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em
casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. O que é que eu aprendo com isso, querido? Que Deus se alegra em habitar em meio ao povo. O desejo de Deus é ver pessoas e mais pessoas buscando a presença do Senhor. É exatamente isso que eu tenho buscado neste tempo. Buscar a presença do Senhor. Não tem sido fácil? Claro que não, eu tenho meus afazeres, profissional, vida familiar, buscando cumprir os meus compromissos com a minha igreja, enfim, temos muitos afazeres e reservar esse momento todos os dias realmente requer um pacto e um propósito e um desejo da parte do Senhor comigo. E, meu querido, tenho experimentado de um falar e de um agir especial do Senhor. E o texto vai falar exatamente disso, de um Deus que se alegra em estar em meio às pessoas. Deus deseja e quer que você compartilhe muito mais daquilo que o Senhor tem com você. Davi foi um homem que fez o que agradava ao Senhor. Nesse contexto, você vai ver que ele toma uma decisão por si só e o juízo de Deus virá sobre Israel, mas ali o Senhor se arrepende, Davi reconhece o seu erro, há um arrependimento e Deus estabelece aonde haveria de ser a construção do templo de Jerusalém, que seria construído pelo seu filho. E meu querido, quando nos voltamos para o Senhor, a gente descobre o imenso amor e o imenso cuidado do Senhor com cada um de nós. No versículo 7 e 8, nós vamos deparar com uma outra afirmação que nos leva a uma certeza. O texto diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te de trás das malhadas, onde estava a cuidar das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. E fui contigo por onde quer que andasses, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Aprendemos aqui uma segunda lição, querido. É Deus quem exalta e é Deus quem reduz. Deus aniquilou o antigo rei que era Saul por causa da sua desobediência, por não ter feito aquilo que agradava o Senhor. Ele tentou barganhar com o Senhor, não houve arrependimento, diferente de Davi, que mesmo face ao seu erro, há um arrependimento da parte do Senhor para ele. E meu querido, quando a gente não se volta em arrependimento para o Senhor, o juízo de Deus vem sobre nós. E foi isso que ocorreu na vida de Saul, e diferente foi com Davi. Davi se arrepende, e é exatamente por isso que o Senhor cuida e exalta o nome de Davi. Não houve um rei sobre Israel, Davi vai se tornar a referência pelas outras gerações. Como meditamos no dia de ontem, baseado na vida de Josias, em 2 Reis, ali nós percebemos realmente a manifestação do cuidado e do poder do Senhor na vida daquele rei, e o texto vai compará-lo ao seu pai Davi. Meu querido, quizá cada um de nós fôssemos como Davi, homens que se arrependem e que se aparta do caminho mau, e procuremos fazer e caminhar debaixo da plena direção do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas, incluindo da sua vida, meu querido. Ele deseja e quer manifestar o seu poder e o seu cuidado sobre a sua vida. E para concluirmos, o versículo 2, ele vai firmar uma promessa e um pacto com Davi.
que da descendência dele não ausentaria do trono de Israel. E esse trono vai ser concretizado na pessoa de Jesus. O versículo 2 vai falar primariamente a respeito de Salomão. Esse me edificará a casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui está falando a respeito do Senhor Jesus. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Quando nós nos estabelecemos no Senhor, meu amado irmão, o Senhor se incumbe de conduzir cada um dos seus propósitos e intentos através das gerações. Eu não posso determinar o que vai acontecer a partir da minha partida aqui sobre a vida das minhas filhas e dos meus netos, enfim, das gerações que virão. Não posso. Mas há um Deus que pode. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pede ou espera. E eu quero concluir realmente declarando isso. O Senhor firmou com Davi uma aliança e um pacto. E nesta noite ele deseja fazer isso com você. Mas para que isso ocorra, é necessário uma predisposição, arrependimento e procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Davi fez o que era reto perante o Senhor. Ele morreu com longevidade de vida e o Senhor trouxe paz a ele. Por quê? Porque Deus está no controle, assim como esteve no controle de todas as gerações até o tempo atual. Eu não sei como está a sua vida neste momento, meu irmão. Como que a sua vida pode estar passando por dificuldades, como muitos no Brasil na atualidade. Mas eu quero terminar aqui dizendo algo para você. Poderoso é o nosso Deus. Ele firmou uma aliança na cruz do Calvário, que ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele cuidaria de você em todas as circunstâncias, dando a você vitória plena sobre os teus inimigos. E o pior inimigo que você tem não é problema financeiro, não é uma enfermidade, não é um problema momentâneo, mas muito mais. O principal problema que nós enfrentamos ainda se chama pecado, porque ele nos afasta do Senhor e ele atrai o juízo do Senhor sobre nós. Por isso, meu querido, se volte totalmente ao Senhor. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, para a minha e para a vida de todos os seres humanos. E para que isso realmente seja transformado e transformador, é preciso que você se volte totalmente para o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Uma ótima noite. Fique na paz.